Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 26ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 9, de 51 até o 56, que nos diz assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Me permitam vir de trás para frente com o texto, né? Eu quero comentar no final o versículo 51 e fazer uma ligação com Santa Teresinha do Menino Jesus, que é celebrada nesta terça-feira. Eu quero começar falando sobre essa desavença de Jesus, ou dos judeus, com os samaritanos. Por que tinha isso, né? Qual o problema que está acontecendo aqui? E se vocês me permitirem, eu queria dar uma pequena aula de história. Eu gosto muito da história do povo de Israel, então vamos lá comigo. Amados irmãos e irmãs, tudo começa lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus vivia realidades tribais. Eram tribos de Israel, né? E aquela organização tribal era como se fosse assim, famílias. A família dos Silva, a família dos Souza, a família dos Quirinos, enfim, vamos colocar assim que fica mais fácil. Só que o povo começava a observar, digamos, nós estamos aqui no Brasil, a gente começava a ver, um país aqui vizinho, a Colômbia. E a gente percebe que lá na Colômbia, eles vencem muitas guerras. E a gente ficava perguntando por que eles têm tanto poder. Aí dizia assim, porque lá tem presidente, porque lá tem um chefe de Estado, porque lá tem um primeiro-ministro, né? Porque lá tem um rei. Então o povo diz, precisamos de um rei. Eles pedem a Deus um rei, Deus manda. Temos alguns reis aí, o último rei que de fato se teve foi o rei Salomão. Só que para se ter um rei, era preciso manter a família real. Então tinha imposto, tinha muito gasto, né? Quando o rei Salomão morre, temos aí dois grupos. O grupo que não quer mais manter aquilo, porque gastava muito com imposto, e outro grupo que quer manter aquilo. O grupo que não quer manter aquilo se separa. E eles vão formar o que nós chamamos do Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria, dos samaritanos. E temos o grupo do Reino do Sul, que tem como capital Jerusalém. Então você já está começando a perceber agora a primeira desavença histórica. Jerusalém versus samaritanos. Mas a coisa piora depois. Piora por quê? Porque o Reino do Norte, por volta ali do ano 700 a.C., eles são invadidos pelo império chamado Império Assírio. E nesse momento de invasão, boa parte do povo do Reino do Norte é enviado para a região da Assíria. E aí o povo do Reino do Sul começou a se gabar, né? Eles foram enviados porque eles são idólatras, porque eles não prestam, porque eles estão contra Deus. Então várias discussões foram colocadas assim. E não é à toa que lá na região da Assíria era um povo pagão. Então o povo do Reino do Sul começou a dizer que os samaritanos eram um povo pagão, que se misturou a eles, que começou a repetir o culto deles e por aí vai. Olha a coisa grave. Depois o Reino do Sul também passa pela mesma coisa, são invadidos, mas agora pelos babilônicos. Mas aí eles meio que fazem vista grossa, né? Ninguém vai se autoculpar, mas eles depois dizem, é porque a gente pecou, precisamos voltar até Deus. Então começou a ter essa desavença também agora, digamos assim que faz a segunda desavença. Temos uma terceira desavença. O povo da Samaria depois querem adorar a Deus lá em Jerusalém. Eles querem ajudar a reconstruir o templo, porque quando a Babilônia invadiu Jerusalém, eles destruíram o templo. Mas o povo de Jerusalém tem um rei na barriga. Não quer ajuda. Então, terceira desavença, a gente não quer ajuda de vocês. E aí o que os samaritanos fazem? Constroem também um monte deles. Uma cópia do templo de Jerusalém, outro monte, o Monte Garizim. Jerusalém estava sob o Monte Sião, no Monte Garizim agora tem. Então, o povo de Jerusalém dizia assim, vocês são idólatras, criaram outro templo, sendo que só existe um único Deus. Está vendo um monte de desavenças? Então, diante disso, os judeus não tinham bom contato com os samaritanos. E aí, o que acontece? De onde Jesus estava para ir até Jerusalém, deveria, em tese, passar por meio da Samaria para não fazer um circular muito grande, né? Só que acontece, quando entra-se no povoado de samaritanos, para preparar a hospedagem de Jesus, os samaritanos não receberam,
porque deduziram que eles iam para Jerusalém e que, portanto, seriam judeus. Aí qual é a atitude, então, dos discípulos de Jesus? Senhor, queres que a gente mande descer fogo do céu para destruí-los? Ou seja, vamos agora julgá-los na mesma moeda. Eles não prestam conosco, não nos acolheram, bora fazer a mesma coisa. Vamos ser rígidos. Está na hora da gente poder, de fato, fazer o que deve ser feito. Nada de ofertar o outro lado. Bateu, bora bater de volta. Jesus repreende. Por que Jesus repreende? Porque não é esse o caminho. Não é esse, não. Não é para ficar também, gente, só porque fulano não me acolheu, eu não vou acolher fulano. Só porque fulano bateu de frente comigo, eu vou bater de frente com ele também. Só porque fulano é arrogante, eu vou ser arrogante também. Cuidado com isso. Cuidado. Não é esse o caminho. Será que nós estamos, no mundo de hoje, pagando com a mesma moeda e achando que está certo? Será que nós, inclusive, estamos usando a religião para fazer isso? Porque, quer queira, quer não, eles iam rezar, eles iam orar a Deus para que Deus mandasse descer o fogo do céu. Ou seja, eles iriam usar o fato de estarem com Cristo, o fato de serem cristãos, para denegrir e acabar e destruir com o outro. Mais grave ainda. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes? Mas aí vamos voltar para o versículo 51. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Jerusalém era o local onde as pessoas sofriam. Era tradicionalmente o lugar do sofrimento dos profetas. E Jesus vai agora fazer um caminho, 10 capítulos dentro do Evangelho de Lucas. 2 reflexões a gente começa a surgir daqui. Para chegar ao céu é preciso caminhar. Em segundo lugar, é preciso passar pela cruz, pelo sofrimento. Não se chega ao céu sem isso. E por que eu estou falando sobre isso, né? Estamos celebrando o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E pensando nos santos, todos nós queremos ser santos, pelo menos eu acho que você também quer. É preciso caminhar para chegar lá. E é preciso passar pelo sofrimento. Sabe? Não dá para ficar buscando atalho para ir para o céu. Ah, porque eu não quero sofrer. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque eu sou fracote. Atalhos. Vamos pegar atalhos. Não existe atalho. É preciso caminhar. É preciso passar pela cruz. E aí eu acho bonito, e aí pensando nesse texto, é impossível não lembrar de uma frase de Santa Teresinha que diz assim: eu quero passar meu céu fazendo descer uma chuva aqui na terra. Como se fosse uma chuva de rosas aqui na terra. Eu quero passar o tempo do meu céu fazendo bem aqui na terra. Santa Teresinha coloca frases nesse contexto. Como quem diz, eu quero estar mais próximo de Deus para rezar pelo povo aqui na terra, para interceder pelo povo aqui na terra. Não queira ser santo, não queira se aproximar de Deus para fazer descer um fogo do céu para destruir o outro. Mas queira estar próximo de Deus para ser santo e, sendo santo, fazer o bem, seja aqui em vida, seja quando você morrer. Que a gente possa aprender com isso. O nosso chamado, o nosso real chamado é sempre, em toda circunstância, fazer o bem. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.